Bom dia, pessoal. Primeiramente, agradecer a APS3 por nos convidar para fazer parte desse evento. Falar que é muito importante esse momento, porque a gente, quando teve a necessidade da APS, a gente não teve um momento desse para conhecer um pouco melhor a ferramenta, para saber como ela funciona. Quando a gente teve a necessidade, a gente teve que buscar pela internet, não sabia o que era bom, o que era ruim, não sabia o que funcionava, o que não funcionava, e acabamos fechando um contrato com a PS3 e foi muito bom. O suporte deles para a gente foi excelente durante todo o projeto. A Vanessa vai explicar exatamente, etapa por etapa, dessa fase que a gente passou. Eu vou falar um pouco aqui da nossa empresa. Então, a Neodent ela é uma empresa 100% paranaense, curitibana. Ela, até 2014, 2015, ela era uma empresa familiar. Depois foi adquirida pelo Grupo Straumann, uma multinacional suíça, que nos proporcionou alavancar mais ainda no mercado e buscar essas ferramentas para gerenciamento, para gestão, para melhores resultados, para melhores informações, não só para o PCP, mas também para a produção, comercial, para todo o fluxo do produto. Então, a gente é referência mundial, a gente está hoje em mais de 80 países, aí chegando a uma marca de 12 milhões já de sorrisos transformados, que esse é um dos nossos objetivos, né? Produzir sorrisos, não implantes dentários, mas sim sorrisos. Fundada por dentistas para dentistas. Então, o fundador é o Dr. Geninho Tomé, junto com a doutora Clemilda. Então, ele é referência mundial na parte de odontologia, da implantodontia. Então, ele foi quem fundou, ele quem desenvolveu todos os produtos que a gente tem hoje, foi ele quem desenvolveu, e quem conhece um pouco desse mercado sabe que a Neodent é referência não só no produto em si, mas também em soluções para a odontologia. Número 1 no Brasil e na América Latina, então a Neodent hoje ela é a número 1. No mundo, estamos em segundo, perdemos para a nossa mãe, Straumann. Logo, logo, o nosso objetivo é passar eles também, nessa competição saudável, né, entre as empresas, mas o nosso objetivo é ser o número 1 no mundo, passando eles aí. Logo, logo, a gente alcança essa marca aí. Confiança e clínica em alta qualidade, então a gente preza muito pela qualidade. A nossa referência em qualidade para que os produtos sejam os melhores, para que o cliente lá, quando estiver dentro do consultório, não tenha nenhum tipo de rejeito ou um produto com uma qualidade ruim que não dê para ser executada a cirurgia. Então, a nossa qualidade ela é muito alta. Nosso tipo de produção é make to stock, então a gente produz para ter sempre o produto disponível quando o cliente busca no mercado. Quando ele busca adquirir, é ter esse produto sempre disponível. Então, a gente trabalha com esse método de estoque. Tá? Então, agora a gente vai passar um vídeo institucional da empresa e, na sequência, a Vanessa vai estar apresentando o passo a passo da implantação do APS, o quanto ele nos trouxe benefícios, o como era antes, para que vocês tenham uma ideia de como funcionou todo esse processo aí. Curitiba, onde a Neodent nasceu e eleita a sede latino-americana do Grupo Straumann. O que torna esse lugar tão especial? Sua cultura? Mão de obra qualificada? Economia? Tudo isso e muito mais. Além de ser um potencial hub logístico, Curitiba é citada pela Forbes como a terceira cidade mais sagaz do mundo, por unir qualidade de vida, boa infraestrutura, dinamismo econômico e ainda ser ecologicamente sustentável. E para honrar esse último fator, aqui em Curitiba temos a única fábrica do Grupo Straumann que produz energia solar. O Brasil tem mais de 240 mil dentistas, 21 mil estão no Paraná, e destes, mais de 30% em Curitiba, movimentando intensamente a odontologia na região, tanto no âmbito clínico quanto no educacional. É por isso que temos aqui também o ILAPEL, um instituto que oferece pesquisa clínica e os mais conceituados cursos de especialização, mestrado e doutorado. Sendo liderado pelo Dr. Geninho Tomé, fundador e presidente do Conselho Científico da Neodent.
E como se isso tudo não fosse suficiente para justificar nossos resultados e entender por que estamos aqui, resta uma única questão. O Grupo Straumann poderia ficar de fora de um lugar que é conhecido como Cidade Sorriso? Bom dia, pessoal. Eu sou a Vanessa, sou coordenadora do PCP. Vou estar explicando um pouquinho para vocês todo o passo, né, desde da busca pela ferramenta, as dificuldades que nós tivemos ao longo desse processo e quais foram os benefícios depois da implantação. Ok? Bom, falando sobre a Neodent, né, a Neodent faz parte do Grupo Straumann, um grupo suíço, e no Brasil nós temos algumas marcas que nós produzimos, né, aqui nas nossas fábricas. A gente tem materiais da Neodent, Clear Correct, que é os alinhadores, Nuvo, Iller e a própria marca da Straumann. Tá? O foco aqui da nossa apresentação é falar sobre a usinagem, então a implantação do processo de sequenciamento na usinagem. E para o processo de usinagem é esse grupo de produtos aqui em cima, né, que são implantes, componentes instrumentais, protéticos e cirúrgicos. Tá? Então, essa é a linha que vai ser o foco aqui da nossa conversa. Bom, falando sobre o nosso cenário antes da digitalização. A nossa curacidade da usinagem era 44% em SKU. Falando um pouquinho de SKU, a gente, somando os produtos finais e produtos semi-acabado da Neodent, nós temos em torno de 13 mil peças. Então, é um volume muito grande para a fabricação. E uma das maiores dificuldades nossas é de fazer esse mix de produto, principalmente se tratando de usinagem. Tá? E o volume ali, nós atendíamos 94% daquilo que realmente precisava. Então, nós produzíamos produtos fora do tempo, né? Com isso a gente produzia SKUs que não precisávamos naquele momento, em volumes também que a gente não precisava, ou em excesso ou com falta dessa quantidade. Nós fazíamos o sequenciamento manual de máquinas, né? Então, o maior desafio aqui no nosso negócio, a gente tem vários grupos de máquinas diferentes. Máquinas que fazem, por exemplo, roscas de parafusos, máquinas que fazem produtos calcináveis. Então, a gente tem uma gama de máquinas grandes no nosso negócio com particularidades, né? E para fazer esse sequenciamento de forma manual era algo realmente muito crítico, tá? No sequenciamento ali nós fazíamos infinito, né? Uma vez que a gente gera as ordens de produção, se eu gerar 10 ordens do mesmo produto, sem um software que considera a capacidade finita, ele entende que tudo começa junto e termina junto. E não é a nossa realidade do PCP. Também não tínhamos controle da otimização de setup, uma vez que a gente não conseguia ver qual que era o melhor produto a ser feito durante aquele sequenciamento, né? Ficava muito na cabeça do próprio programador. E nem sempre aquele sequenciamento poderia ser o melhor para o negócio. Tá? Então, essa era uma das dificuldades. A gente também não conseguia ver o gargalo, né? Uma vez que não tinha um sistema que conseguisse mostrar essa questão do volume, né? De quais equipamentos nós estávamos com volume maior de produção e que a gente precisava fazer uma reprogramação para dividir entre as máquinas, né? Então, a gente não conseguia ver isso. Devido também à dificuldade dos altos volumes, né, dos produtos ali. Aí tínhamos a dificuldade na reprogramação no caso de imprevisto. Estou dando um exemplo, né? Dá uma quebra de máquina. O que eu faço agora, né? Eu tenho todo um gancho de produto daquela linha de máquina, e como que eu faço no caso de imprevisto? A gente não conseguia fazer. Né? Depois eu vou mostrar para vocês um videozinho que vai ajudar ali a vocês entenderem um pouco melhor. Aí nós tínhamos ali uma dificuldade na definição das datas de usinagem, né? Uma vez que a gente não tinha certeza que realmente aquilo ia acontecer, então a gente tinha uma dificuldade. E também a falta de confiabilidade ali na programação, né? Uma vez que a gente não tinha certeza que aquele produto realmente ia ser produzido, nós tínhamos essa dificuldade. Aqui eu vou passar para vocês um videozinho explicando como era o processo de sequenciamento no SAP. Tá? Então, no SAP, nós não tínhamos o processo aí de programação automatizada e a gente precisava fazer algo manual. Então, pode dar o coisinha para mim.
Eu estou atrapalhando vocês aqui na frente, gente? Não? Então, beleza. Explicando um pouquinho, esse aqui era o nosso Gantt do SAP, tá? Então, aqui em cima nós tínhamos as máquinas, né, o grupo de máquina, nesse exemplo aqui, né, o TNLA1, e esses números de máquinas aqui. E aqui a gente tinha o Gantt dessa máquina. E embaixo nós tínhamos as ordens de produção. Então, tudo que estava em vermelhinho, a gente precisava arrastar para cima, né? Então, o programador, o que ele precisava fazer? Procurar qual que era o produto que ele queria programar, e essa é a maior dificuldade, porque a gente não tinha detalhes sobre esse produto, né? E ele precisava procurar a ordem aqui e procurar a máquina lá em cima também. Tá? Então, ele precisava procurar aqui e arrastar no Gantt lá em cima. E um detalhe, ele arrastando essa ordem no Gantt, ela não corrigia para o horário atual, né, naquele momento. Ficava encavalando essas ordens. Então, assim, todas as ordens de produção que passavam nesse centro de trabalho, a gente precisava fazer esse trabalho de ficar arrastando ordem a ordem. Então, imagine vocês aí no nosso negócio, a gente tem ali em torno de mais de 2.000 ordens de usinagem, e a gente precisava fazer esse processo, né? De ficar arrastando ordem a ordem, completando o mês inteiro, né? Então, não fazia muito sentido para a gente. E o nosso negócio foi crescendo e virou um caos, né? Porque imagina que isso era apenas um colaborador fazendo esse trabalho. Ele não podia ficar doente. Se ele sair de férias, quem que fazia o negócio? Né? Então, a gente tinha uma preocupação muito grande nesse sentido, né? Porque todo esse conhecimento de detalhe, de setup, estava na cabeça do programador, né? E o nosso maior desafio foi tirar o que estava na cabeça dele, passar em tabelas, para que o sistema pudesse fazer o sequenciamento. Então, esse foi um dos maiores desafios, né? E aí, falando aqui, então, voltando nessa parte de apresentação, era algo que a gente não conseguia, por exemplo, colocar um calendário ali de feriado, né? Vamos dizer assim. Ah, vai ter o feriado agora, dia 30. Como que eu consigo colocar? Então, a gente não conseguia mostrar ali, dentro do Gantt do SAP, as paradas previstas, né? E muito menos as paradas de corretiva, né? A gente não conseguia fazer esse ajuste. E a maior dor que nós tínhamos, né, é fazer com que todo esse sequenciamento a gente conseguisse fazer o mais rápido possível. A gente não conseguia. Ele ficava o mês inteiro programando todas essas máquinas. E ele não tinha tempo de análise nenhuma, nada. Só ia com o fluxo, né? Então, essa era a maior dificuldade que nós tínhamos, né? Porque a gente não conseguia visualizar os gargalos e não conseguia fazer grandes mudanças ali no sequenciamento devido a esse trabalho aí manual. Tá? Então, essa era uma das maiores dores aí que a gente tinha. Bom, falando sobre a implantação, nós começamos a utilizar o APS no software da TOTS. Tá? Nós não tínhamos o SAP. Nós começamos o projeto em 2017. E, no mesmo ano, nós descobrimos que nós íamos mudar para o SAP. Então, a gente iniciou um projeto, investiu um dinheiro, e nós não íamos mais usar a ferramenta, porque o SAP era exclusivo, o software era exclusivo do DataSul. Então, não poderia ser utilizado para o novo sistema. Em 2018, a gente fechou o projeto do DataSul e fez todo o fechamento também do projeto para o SAP, porque no primeiro dia útil de 2019, a gente começou com o SAP. Né? E aí veio toda uma dificuldade ali que a gente teve, porque software novo, né? O negócio crescendo, a gente entendendo ainda como tudo funcionava, e nós não tínhamos como fazer o sequenciamento de forma automatizada, e muito menos relatórios que nos ajudassem a ter essa informação mais precisa. Aí veio a pandemia, né? Em 2020, e pegou o mundo inteiro. Da Neodent pegou de um jeito diferente, porque enquanto as fábricas estavam fechando, a gente estava crescendo. Né? Então, foi algo bem espetacular para o nosso negócio. Né? E aí a gente começou a pesquisar as ferramentas e chegamos na PS3.
a PS3 tinham bastante cases, né, que nos fez brilhar os olhos, porque nós tivemos dificuldade aqui. E por isso que a gente resolveu assinar o contrato ali com a PS3 e começar o projeto, né? Em 2021, a gente começou, efetivamente, aí, o projeto do APS, pensando na parte do scheduling. Tá? No início, a gente pensou em planning, em scheduling, porém, nossa financeira, naquele momento, não ia aprovar fazer os dois negócios ao mesmo tempo, e a gente optou por fazer o scheduling, que realmente era o que a gente mais precisava resolver naquele momento. Tá? Aí, tivemos uma situação na nossa fábrica. Como eu falei, a gente foi na contramão aí da pandemia, e a gente teve um início de uma nova planta. Com isso, de 2021 até agora, 2024, a gente teve 140% de aumento em equipamentos de usinagem. Né? Então, é um número muito grande. Isso, realmente, hoje, a gente não conseguiria trabalhar se não tivesse essa ferramenta. Né? E o que aconteceu? Ao longo do projeto, a gente identificou que o nosso problema, a nossa dor era muito grande. Né? Máquina chegando toda semana, todo mês, aquele volume de máquinas grandes, e a gente mais máquinas para abrir ordem de produção, mais máquinas para fazer o sequenciamento. E aí a gente optou por fasear o projeto, que a princípio ele ia ser concluir no final de 2022, todas as fases, né? Mas a gente decidiu dividir. E aí a gente já começou a utilizar o APS para usinagem em maio de 2022. E daí depois, em dezembro, a gente fez para as outras operações. E eu vou explicar para vocês também por que a gente não seguiu com algumas coisas. Então, a gente fechou o projeto em 2022, em dezembro, e 2023, nossas máquinas chegando, pessoas sendo contratadas, mão de obra subindo. A gente realmente não conseguiu dar sequência nas operações secundárias, pós-usinagem, né? Falando lá da data do item final, entrega do produto no estoque de item final, e, enfim, né? Mas isso não por falha da ferramenta, tá? A ferramenta está lá, a gente consegue fazer. Mas porque a gente precisava do nível de conhecimento suficiente para conseguir realmente fazer com que a gente conseguisse fazer melhorias naquilo que a gente aprendeu, né? Porque a gente aprende, e quanto mais aprendizado você tem, mais você vai achando formas de melhorar aquilo que você implantou, né? Então, a gente gastou bastante tempo nessas melhorias, e, inclusive, né, com esse volume todo de máquina aí no processo. E agora, 2024, o que nós fizemos? Né? A gente começou o projeto de... Acho que parou. A gente começou o projeto para a divisão das modelagens. Por quê? Hoje, a nossa modelagem ela contempla as duas plantas. Então, a gente tem uma licença para fazer a programação das duas fábricas. E, para o nosso negócio, a gente identificou que não estava funcionando mais, porque é algo que está crescendo muito. E a gente iniciou um projeto para dividir. Então, a gente vai ter uma modelagem para uma planta e outra modelagem para outra. Assim, os dois programadores podem trabalhar simultaneamente em qualquer planta. E aí, a gente tem também daí o início do projeto da PS Planning, porque a gente conseguiu melhorar o sequenciamento, agora a gente precisa investir também no planejamento, para que quanto mais refinado vier a informação para o scheduling, melhor ele vai ser o resultado. Tá? E aqui, o videozinho de como a gente está trabalhando hoje com o APS. Né? Então, do lado esquerdo aqui, a gente tem todas as informações das ordens de produção. Né? Na nossa área, nós trabalhamos com prioridade, então, a gente trabalha com prioridade e trabalha também com matriz de setup. Como eu falei, a gente tem muitos equipamentos diferentes. E um ponto aqui, nós tivemos que construir tabelas extra SAP, porque, como o nosso negócio é global, a gente não tinha muita liberdade para poder modificar, parametrizar algumas coisas. Então, a gente tem que fazer tudo fora para carregar dentro. Tá? E aqui, a gente consegue ver, ter uma visualização do grupo de máquina, é o mesmo do exemplo anterior, e aqui os números de ordens. Né? E a gente já no Gantt consegue colocar feriado, preventiva. Eu consigo colocar que tem uma máquina que vai ficar um período parado para uma corretiva, guardando uma peça, alguma coisa. E aí, quando eu for sequenciar, ele vai respeitar todos esses espaços aí no calendário. Aí também a gente consegue fazer o sequenciamento por cento de trabalho, ou pode fazer tudo de uma vez,
depende aí do que a gente quer fazer no negócio, né? E aí, aqui no exemplo, nós fazemos, como nós temos as tabelas que eu comentei, nós fazemos por setup, né? Otimização de setup e prioridade. Então, aqui ele segue essas restrições, né? A regra de programação de setup, de redução de setup e a prioridade da ordem. E hoje, a gente esse trabalho que nós tínhamos que fazer o mês inteiro, né? Sem o APS, hoje a gente consegue fazer em 25 minutos. Né? Se eu pegar um grupo lá da usinagem e gerar essa programação, ele faz em 25 minutos e ele vai carregando o Gantt para mim. Aí o que acontece? O tempo que sobra, digamos assim, para o programador é analisar se essa programação faz sentido. Se carregou, de repente, uma BOM errada, um roteiro errado, ou se tem algum parâmetro que está fora, ele gasta esse tempo fazendo essa avaliação e fazendo aperfeiçoamento, né? Porque a ferramenta ela é muito boa, mas nenhuma ferramenta é 100%, né? É utopia a gente falar que é 100%, mas a gente consegue realmente chegar no cenário ótimo, né? Então, acho que isso que eu queria mostrar para vocês, né? Então, ele carrega tudo muito rápido, né? E aqui, como a gente trabalha com prioridade, é possível a gente verificar no Gantt aqui se realmente o sistema respeitou a prioridade da ordem. Então, tudo que está destacado aqui, né, em highlight, que a gente chama, é tudo que é prioridade 1. O que está aqui vazio é porque realmente não era algum item prioritário. E aí é o trabalho do programador tentar enxergar o porquê que essas ordens foram programadas aqui no meio, se faz sentido ou não. Tá? Bom, do vídeo é isso que eu queria mostrar para vocês. E quais foram os resultados aí com essa implantação, né? Programação de acordo com as restrições, né? Como eu falei, redução de setup. Então, a gente tem várias tabelas ali que a gente usa para que o sistema considere esse agrupamento de setup. Não só o setup, mas capacidade de programador, preparador, a gente consegue colocar. Capacidade de alguma operação específica, a gente também consegue colocar. A gente consegue ver os gargalos, né? Uma vez que o Gantt, que o sistema faz a programação automática, você já consegue enxergar se alguma ordem está passando, né? Se alguma máquina está passando mês, ou está faltando, né, para completar, fica muito melhor a visualização. Calendários ali configuráveis, como eu falei ali, né? Você pode programar feriado, manutenção preventiva, reuniões ou qualquer coisa assim. Com isso, a gente tem alguns relatórios de programação que a gente utiliza no dia a dia. A gente tem maior confiabilidade ali na programação. E a gente reduziu ali o tempo de programação para 25 minutos, né? A programação automatizada e depois o programador ele faz a avaliação dos dados programados. E aí a gente saiu da curacidade lá que eu falei de 44% para 91% de SKU. E de 94% de volume para 102%. Tá? Mas isso aí em 2 anos, tá, gente? Claro que o APS propôs para a gente várias melhorias no nosso processo. Eu acho que isso que é principal, né? Enxergar onde a gente precisa mudar para que a gente tenha a otimização realmente da ferramenta no nosso processo. E aí, nossos próximos passos, né? A divisão da modelagem em 2 plantas, que é o que eu comentei. Programação das operações secundárias, que a gente parou de fazer. E isso é uma parte importante para o negócio, porque daí a gente consegue saber informações da matéria-prima, entrega do produto no cliente, então é algo que a gente precisa fazer. Visualização completa do fluxo de programação, então eu consigo ver quando que uma ordem termina e quando ela termina, quando ela começa e quando ela termina, perdão. Previsão de entrega com mais assertividade e a implantação aí do Up-Center Plane. E aí a gente tem algumas diquinhas ali, que o Giovanni vai passar para vocês. Oi. Então, rapidamente aqui, nosso tempo já estourou um pouco. As recomendações que a gente passa aqui é envolver todas as áreas no processo. Então, no nosso processo, a gente envolveu todas as áreas para participar, para entender a importância da ferramenta e, quando ela estivesse em atividade, eles já teriam conhecimento do que eles teriam de informação.
incluir os stakeholders, né, que conheçam da área do negócio, então que foi muito importante o envolvimento dessas pessoas para que dê uma força maior e a aprovação do projeto. Revisar os parâmetros, porque a gente fala assim, o sistema funciona com o que ele tem de informação. Então, se tiver errado, vai te dar informação, não errado, mas vai te dar informação que ele tem, que ele entende como certa. Quer ter uma maior assertividade? Corrija esses pontos primeiro, ou durante o processo, mas não deixem de implantar por isso. Definir os principais marcos do projeto, como foi um marco importante quando a gente viu que o todo, fazendo faseado, a gente já teria um resultado muito bom. Então, a gente resolveu, naquele momento, parar, terminar uma fase e depois continuar a seguinte, onde foi na usinagem que a gente conseguiu já utilizar antes, e todo o aprendizado que a gente teve, a gente usou na segunda fase do projeto para poder ter mais sucesso. E, bom, o que a gente deixa de recomendações são essas. Acho que teve uma pergunta no outro grupo, né, lá, o que vem primeiro, APS ou MES? Assim, eu acho que a gente não tem o MES hoje, a gente está em fase de implantação, e nem por isso a gente deixou de implantar o APS, e teve ganhos. Então, realmente é ver o que faz sentido para o negócio. Mas implantem, não deixem de fazer, porque tudo que faz, tudo que traz de tecnologia, dá resultado. Dá resultado de verdade. Muito obrigado pela atenção de todos aí. Ficamos à disposição. Obrigada. Agora funcionou. Pode ficar aí, que tem mais pergunta aí. Vamos lá. Gente, então a gente está chegando ao fim aqui do nosso encontro. Vamos abrir para mais uma ou duas perguntas para o pessoal da Neodent. Depois a gente faz uma foto coletiva e depois a gente faz o sorteio aí o sorteio não, né? A premiação da Alexa, e tem também um sorteio que a gente vai fazer aí, tá bom? Perguntas? Tem microfone sobrando aí? Eu levo o meu aqui, qualquer coisa. Você leva lá, Júnior? Bom dia. Em relação a essa reestruturação, né, informação de dados, principalmente com o tempo de produção, setup, quanto tempo mais ou menos vocês demoraram para fazer esse tipo de reformulação, essa reestruturação e essa revisão, e quantas pessoas envolvidas? Porque hoje eu acredito que, na maioria das empresas, o que é mais difícil em aplicar um APS ou qualquer tipo de sistema é a confiabilidade dos dados. E qual a estratégia que a Neodent teve para consertar todos esses tipos de parâmetros de setup, de tempos de produção, e, por exemplo, como é make to stock, provavelmente algum tempo de estoque, ressuprimento e tudo mais. A maior dificuldade realmente foi fazer a tradução que eu comentei, né, do que estava na cabeça do colaborador com o sistema. Então, a gente foi refinando isso ao longo do tempo. Conforme a gente teve a confiança nas informações que realmente estavam nas nossas matrizes, nos deu aí a segurança para a gente confiar nisso e poder fazer as mudanças que a gente precisava. Então, por exemplo, se carregou alguma ordem de produção dentro do OpCenter que o roteiro está errado. Se o programador tiver informação suficiente que aquele roteiro está errado, é possível corrigir direto no roteiro do sistema do APS mesmo, sem uma necessidade de importação novamente, porque daí, realmente, se a gente for corrigir na fonte, esperar importar de novo, para daí tomar alguma ação, demora um pouquinho de tempo. Mas a gente consegue fazer tudo isso dentro da ferramenta. E digo para você que hoje a gente não tem 100% dos roteiros e da BOM acurado. Tá? A gente pega alguns casos, sim, de consumo a mais de material, de tempo errado, e isso é o que hoje o programador consegue ver no Gantt. Porque ele vê que uma ordem fica tão pequenininha ali no Gantt, ele, peraí, será que essa ordem demora só isso mesmo? Ou ela fica muito longa, né? Está demorando uma semana um produto na máquina, tem algo errado. Então, fica muito mais fácil ver esses erros e solicitar a correção. No nosso caso, né, a gente solicita que a própria área, no caso da usinagem, né, o próprio gestor da usinagem solicita a correção no cadastro, e nas novas ordens de produção ele vai contemplar um novo roteiro. Tá? A própria ferramenta nos traz informação sobre isso. Quando a gente enxerga lá um tempo de programação de 1 hora, 2 horas, um dia, e a pessoa termina antes, o recurso termina depois, isso já starta um alerta para que a gente corrija tempo, roteiro. O projeto do OPS startou outros projetos que era uma dor nossa, que era tempo de produção.
Qual é o tempo de cada produto? Hoje a gente está com um projeto de cronoanálise, vai levar um tempo para que isso esteja concluído, mas já startou um projeto. A gente já startou outros projetos de consumo. Então, a gente tem corrigido alguns problemas, aberto algumas melhorias, só com as ferramentas, só com os relatórios que a gente recebe. Porque a gente começa a desafiar a área, né? Eu não consigo fazer, mas aqui fala que você consegue. Se você não consegue, ajuste o seu tempo, aí depois a gente reprograma e vai ter um tempo real de entrega. Respondemos a sua pergunta? Você comentou ali sobre os desafios da empresa, né, a implementação, mas qual foi o maior desafio nessa jornada de implementação do APS? Eu acho que o maior desafio para nós foi realmente o aumento de uma planta, porque a gente tinha uma fábrica e, de repente, a gente teve 2. Então, quando a gente começou a fazer o detalhamento do projeto, nós tínhamos em torno ali de 60 mil operações, né? Vamos dizer que uma ordem de produção tem 20 operações. Tem ordens que tem 10, tem ordens que tem 12 e tem outras que tem 20. Ao fechamento desse primeiro ciclo do projeto, ele chegou a ter 170 mil operações. Então, praticamente quase triplicou o volume que a gente precisava sequenciar. E aí esse foi o maior desafio, porque nós estávamos produzindo mais, ter que fazer análise do resultado do que está programado com um número maior de ordens, um número maior de operações, e criando a maturidade, porque você tem uma curva de aprendizado, né? A APS nos prepara, no dia a dia nós vamos identificando outras coisas que a gente pode melhorar. E acho que o maior desafio foi esse, começar a ferramenta com algo novo, né? E com o negócio expandindo muito rápido, e a gente tentar entender, opa, peraí, que não deu certo, e como que a gente segue. E uma das coisas, até agradeço ao pessoal da PS3, e isso foi uma das coisas que nos fez escolher o fechamento, foi o suporte. Tá? Nós não tínhamos da ferramenta anterior, não tinha suporte em Curitiba, e às vezes a gente ficava com o negócio parado um dia, esperando o outro dia para a gente ter um retorno do suporte. Então, a gente tem aqui o suporte, né, em Curitiba, e se não tiver, digamos, o consultor em Curitiba, eles atendem para a gente pelo Teams. Então, já teve caso de eu falar com o Klaus de noite, 10 horas da noite, 11 horas da noite, para resolver um problema. Então, eles são muito... Realmente tem o suporte que a gente precisa durante o processo. E acho que isso que fez o diferencial. Promover o Klaus aqui em poxa, Aparecida. cadê o Klaus aqui, né? E a frase, né? É trocar o pneu do carro com o carro andando. Esse foi um desafio. Quase nossa. Quase nossa. Parte do problema pode ser que sim. Oi, tudo bem? Vocês comentaram, então, que são 2 plantas, né, que vocês utilizam, e o sistema de vocês é o SAP. Isso. Eu queria saber se vocês tiveram dificuldade com integração com volume de dados. Trazer todos os dados para o APS, e como que foi resolvido isso? Sim, no começo a gente levou muito lixo para dentro do APS, porque era filtros que precisava colocar em tabelas, algo assim. A gente foi descobrindo ao longo do projeto, né? Às vezes chegavam 25 mil pedidos. Espera aí, a gente não tem tudo isso. O que está acontecendo? Então, eram lixos que estavam realmente perdidos, não tinha uma manutenção dentro do sistema de pedidos antigos, que já tinham sido atendidos e não foram fechados. Então, a gente foi descobrindo ao longo do tempo. Tá? Aconteceram também, de algumas ordens, o sistema programar para 2027, porque um pedido estava com a data de recebimento para 2027, mas estava errado o dado. Então, a gente foi pegando muita coisa isso. O processo de integração em si, a gente consegue fazer refinamentos, né? Então, conforme a gente vai verificando que está demorando muito tempo a performance de integração, nós, junto com a PS3 e o nosso TI, a gente conversa e tenta ver o que a gente consegue fazer. A gente ganhou muito em performance, tá? Desde nesses 2 anos. No início, a gente demorava para carregar informações assim 3 horas para fazer o processo de importação. Hoje não é isso. Hoje é 1 hora. A gente coloca em background e aí todo dia de manhã o sistema busca BOM, roteiro, né, enfim, todas as informações que a gente precisa, faz faz todo o processo de programação e o retorno também é feito pelo SAP, tá? Então, pela integração, né, do UpCenter com o SAP. Então, ele devolve as datas e os equipamentos que precisam ser produzidos, né? Então, se você confirmar uma programação para 15 dias, ele retorna 15 dias de programação, alterando data e colocando qual é o equipamento que vai ser produzido. Tá? Mais uma última pergunta. É simples. Quantas pessoas operam o APS? Hoje, 2 pessoas. Então, o que acontece? Hoje eu tenho
isso foi uma coisa, digamos, uma falha também nossa, sabe? A gente pegou uma única licença para gerenciar tudo ao mesmo tempo, né? É possível fazer, mas o nosso negócio é muita informação, né? E aí por isso que a gente acabou parando a parte dos secundários, porque aí hoje eu tenho um operador trabalhando de manhã numa planta, aí ele precisa fechar né? Não dá para modificar 2 ao mesmo tempo, né? Então ele precisa fechar o sistema para o outro utilizar na parte da tarde. E aí por isso que a gente vai fazer essa divisão. Aí as plantas trabalham independentes, a gente consegue treinar mais pessoas para poder utilizar e é isso. Uma salva de palmas para esse baita case aí. Obrigado pela presença, gente. Obrigada. Vou pegar uma... Pode deixar.